Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês esta peça aqui maravilhosa que ficou medindo 44 centímetros de diâmetro. Gente, a medida padrão aí de um suplá é mais ou menos 40 centímetros. Então ele ficou um tamanho bem bacana com 44 centímetros no meu ponto, tá? Essa peça aqui eu dei o nome de suplá Ivani, porque foi uma seguidora linda, a Ivani, que juntou dois modelos que já tem videoaula aqui no nosso canal, e saiu essa maravilha aqui. Eu fiz do meu jeitinho e resolvi trazer todo o passo a passo aqui para vocês. E o Instagram da Ivani é Manu Bela Marques. Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo para vocês. Quero agradecer o carinho dela por ter me enviado foto e permitir também que eu trouxesse, né, todo o passo a passo aqui para vocês. Fiz o meu jeitinho e eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Bom, pessoal, aqui a listinha de materiais, eu fiz em duas peças aqui. Uma eu trabalhei no barbante, que é o fio Apollo, que eu amo trabalhar, olha, fica ótimo também. Portanto, você pode trabalhar com barbante, pode trabalhar com fio 4, fica a seu gosto aí, tá? As medidas vão mudar dependendo da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando. Já essa segunda peça aqui, eu usei o barroco natural da Círculo, tudo no fio 6. Bom, a listinha de materiais, então. Aqui, olha, na peça que vocês vão acompanhar a videoaula, eu usei o fio Apollo, que é barbante, fio 6, cor 20. Você vai precisar, em média, 170 gramas para a confecção de uma peça. Então, é só você multiplicar pela quantidade de peças que você quer fazer e chegar aí na soma total de materiais, tá joia? Use o fio de sua preferência e a cor de sua preferência também. A listinha de materiais também estará constando logo abaixo na descrição do vídeo. As tulipinhas aqui também eu usei barbante, fio 6, o fio Apollo, essa cor é 3182, tá um rosa lindo. E para fazer as tulipinhas, a gente vai usar em média 60 gramas do barbante Apollo. Aqui nesse verdinho, nas duas peças, eu usei o barroco multicolor prêmio da Círculo. Eu não tenho mais aqui, que o meu acabou, eu tenho apenas aqui a embalagem para passar a cor para vocês, que é a cor 9392. Lembrando que você pode usar a cor de sua preferência e o fio de sua preferência também. Além disso, vamos precisar de agulha de crochê 3,5 mm, cola pano da Círculo para os arremates finais, e uma tesoura também para nos auxiliar aí nos arremates. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E o link consta logo abaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, vou iniciar aqui meu trabalho com o círculo mágico, tá? Mas eu sempre lembro vocês, quem está iniciando na arte do crochê e tiver dificuldade em estar iniciando com o círculo mágico, pode iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo com um ponto baixíssimo. O círculo mágico deixa uma pequena sobrinha aqui, envolvo, olha, o fio que vem do novelo em 2 dedos e levo o fio pra cima, tá? O fio que vem do novelo. Passo por baixo da sobrinha, busco o fio, já vou girando a agulha, criando essa laçadinha, pego o fio e passo por dentro. Já fiz aqui uma correntinha. Faço aqui mais 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, 3 correntes. Meu primeiro ponto. Laço, volto dentro do círculo, segundo ponto. E seguimos assim. Dentro do círculo, nós vamos ter um total de 12 pontos altos nessa nossa primeira carreira. Ou seja, contando com as 3 correntes iniciais, aqui, olha, 1, 2, 3. Eu já tenho 3 pontos altos. Aqui o quarto, o quinto. Aqui meu 10º ponto alto, o 11º. E o 12º. 12 pontos, contando com as 3 correntes iniciais. Dou uma alongada para não escapar. E aquela sobrinha, olha, que eu deixei, é só puxar. Quem iniciou com 6 correntinhas, também dá para deixar a sobrinha e puxar, tá, gente? Deixar o círculo bem fechadinho. Retomamos aqui o trabalho e vamos finalizar com ponto baixíssimo, olha, sobre a terceira correntinha daquelas 3 iniciais. Bem aqui no pezinho da terceira, um ponto baixíssimo. Nossa primeira carreira fica assim com o círculo, com 12 pontos altos. Segunda carreira, daqui eu subo 3 correntes, altura de um ponto alto, volto no mesmo ponto onde eu finalizei e subi as 3 correntes e faço mais um ponto alto. Ou seja, serão agora 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Venho sobre o segundo, 2 pontos altos sobre ele. Venho no próximo, 2 pontos altos sobre ele. Vamos ter aqui um total de 24 pontos altos na nossa segunda carreira.
Finalizando aqui a minha segunda carreira, meu último ponto a ser trabalhado, 2 pontos altos sobre ele, totalizando 24 pontos, então, como eu havia dito para vocês. Finalizei, vou aqui, ó, no pezinho da terceira correntinha, lá onde iniciamos, um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a nossa terceira carreira. Nossa terceira carreira daqui também eu já subo 3 correntes, 1, 2, 3, altura de um ponto alto, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Faço um intervalo de 2 correntes, pulo um ponto de base apenas e no próximo faço mais um bloco de 2 pontos. No mesmo ponto de base, olha, volto no mesmo, aliás, perdão, e faço o segundo. Já fiz aqui meu segundo bloquinho. 2 correntes, pulo apenas um ponto de base e sobre o próximo eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, no mesmo ponto. Já é meu terceiro bloco. 2 correntes, pulo um ponto e repito nos demais. Sempre 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. E teremos aqui um total de 12 blocos de 2 pontos altos, todos intercalados com 2 correntes de intervalo. Vou adiantar o meu e já retorno com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira, meu segundo ponto sobre o mesmo ponto de base. E aqui é o meu 12º bloco de 2 pontos altos. 2 correntes e finalizo no pezinho da terceira correntinha, lá onde iniciamos, ponto baixíssimo. Terceira carreira finalizada. As próximas carreiras agora, sempre a gente vai deixar o primeiro ponto sem estar trabalhando, então estou sobre o primeiro, eu caminho até o segundo, olha, com ponto baixíssimo também. Estando sobre o segundo ponto, eu dou início, subo 3 correntes, altura do primeiro ponto, e no intervalo de correntinha agora eu sempre vou trabalhar 2 pontos altos. 1 e 2. Então, eu tenho aqui meu primeiro bloco de 3 pontos altos. Sempre a gente vai deixar o primeiro aqui, ó, de cada bloco sem trabalhar. Faço 2 correntes de intervalo entre um bloquinho e outro. Quem preferir pode fazer apenas uma. Isso vai depender muito da tensão do seu ponto, se o ponto é mais soltinho ou se é mais apertadinho, tá? Como o meu é mais apertado, eu prefiro fazer 2 correntes. Venho no próximo bloco, sempre vou pular o primeiro, venho no próximo. Eu só tenho um ponto aqui a ser trabalhado, e no intervalo, sempre 2. 1 e 2. Nossos blocos agora ficam sempre com 3 pontos. 2 correntes, vem no próximo, pulo o primeiro, no seguinte, um ponto alto, e no intervalo, 2 pontos. 1 e 2. E 2 correntinhas de intervalo, quem preferir pode fazer apenas uma. E repito o mesmo procedimento por toda a volta. Bom, aqui eu estou finalizando mais uma carreira, já pulei um ponto, ponto sobre ponto e no intervalo 2 pontos altos. Meu último bloquinho de 3 pontos, 2 correntes e sempre vamos estar finalizando, olha, no pezinho da terceira correntinha onde iniciamos. Vamos iniciar a próxima carreira, sempre vamos caminhar até o próximo ponto de base, até o segundo, com baixíssimo. O primeiro a gente sempre vai deixar aqui sem trabalhar. Estando sobre o segundo, subimos as 3 correntes, altura de um ponto. Vamos trabalhar ponto sobre ponto nos demais, eu só tenho mais um. E no intervalo de correntinha, sempre 2. Então, agora, nesta carreira, nossos blocos passam a ter 4 pontos. 2 correntes, quem preferir faça uma, tá? Depende muito da tensão do seu ponto. Venho para o próximo bloco, sempre pulando o primeiro e trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Eu tenho 2, e no intervalo de correntinha, sempre 2 pontos. Completando aqui, mais um bloco de 4 pontos. 2 correntes e repito nos demais, por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreirinha, meu último bloco de 4 pontos, já pulei aqui um ponto, ponto sobre ponto e 2 pontos no intervalo. É rapidinho, viu, gente? Eu vou trabalhar aqui, olha, até ficar com 6 pontos em cada bloco, estamos com 4. E aí, já vamos iniciar a diminuição, tá? 2 correntes aqui de intervalo e sempre ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. Próxima carreira, caminho até o segundo ponto novamente. Daqui eu subo as 3 correntes, primeiro ponto alto. Trabalho ponto sobre ponto nos demais, eu tenho mais 1 e 2. E no intervalo de correntinha, sempre 2, completando um bloco de 5 pontos agora.
certo? Dessa forma. Pulei o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes, venho no próximo, pulo o primeiro, trabalho ponto sobre ponto nos demais. Eu tenho aqui 3 pontos a serem trabalhados. E no intervalo, 2 pontos. O quarto e o quinto. 2 correntes e repito nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloco de 5 pontos, 2 correntes e ponto baixíssimo no pezinho da terceira corrente. Nossa próxima carreira agora será a última carreira de acréscimo, onde a gente faz 2 pontos aqui no intervalo, tá? Então, eu caminho com baixíssimo até o segundo ponto novamente, subo as 3 correntes, altura do primeiro ponto. Trabalho ponto sobre ponto nos demais. Eu tenho mais 3 pontos a serem trabalhados aqui. E no intervalo de correntinha, 2 pontos altos. Ficando agora com um total de 6 pontos em cada bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntes. Próximo bloquinho, pulo o primeiro. Ponto sobre ponto nos demais. E no intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. Mais um bloco de 6 pontos, 2 correntes e repito nos demais. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último bloco de 6 pontos, 2 correntes e ponto baixíssimo, olha, lá na terceira correntinha onde iniciamos. Bom, pra mim, essa medida aqui está ótima. O meu suplá ficou com 44 centímetros, conforme eu passei para vocês no início da videoaula. Eu trabalhei até 6 pontos altos em cada bloco e iniciei aqui as diminuições. Caso você queira sua peça maior, é só você dar continuidade ao mesmo passo a passo. Próxima carreira, você deixa o primeiro novamente, inicia a partir do segundo, ponto sobre ponto e no intervalo 2. Vai ter aqui um total de 7 pontos. Na próxima carreira terá 8, na próxima 9 e assim por diante. Aí sim você começa as diminuições, tá? Que é o que eu vou explicar aqui agora para vocês. É super fácil também. Assim você terá sua peça maior aí. Caso queira menor, é só trabalhar por menos carreira também, ok? As diminuições, ainda caminhamos até o próximo ponto de base, olha, até o segundo com baixíssimo. Subimos as 3 correntes iniciais, altura do primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais, até o último ponto. E vamos ter aqui um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu apenas pulei o primeiro e trabalhei ponto sobre ponto nos demais. Não vamos mais fazer os 2 aqui no intervalo, porque agora são as diminuições. Mantenho as 2 correntes e no intervalo, olha, eu faço um ponto alto. Feito aqui um ponto alto no intervalo, 2 correntes e repito o mesmo procedimento nos demais blocos, pulando sempre o primeiro e trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Aqui o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. 5 pontos em cada bloco. 2 correntes, no intervalo de correntinha da carreira anterior, eu faço apenas um ponto alto. 2 correntes e repito nos demais, por toda a volta. Finalizando aqui a nossa primeira carreira de diminuições, fiz meu último bloco de 5 pontos, 2 correntes, meu último intervalo, um ponto alto. 2 correntes e finalizo lá no pezinho da terceira correntinha, sempre, tá, gente? Ponto baixíssimo. Próxima carreira, eu caminho até o próximo ponto de base, um baixíssimo, subo as 3 correntes, altura do primeiro ponto e trabalho ponto sobre ponto nos demais. Nesta carreira, ficaremos com 4 pontos em cada bloco. E assim, vamos trabalhar até ficar apenas com 2 pontos em cada bloco. Bom, agora eu tenho uma dica aqui para vocês no intervalo de correntinha. Como meu ponto é muito apertado, aqui para entrar para fazer os bloquinhos de um ponto alto, eu ainda mantenho 2 correntes de intervalo. Vem aqui no intervalo da carreira anterior, um ponto alto. Entre um ponto alto e outro, eu faço apenas uma correntinha, bem folgadinha. Próximo intervalo, um ponto alto. Para sair aqui do bloquinho de um ponto alto, aliás, perdão, eu faço 2 correntes novamente. Venho no próximo bloco e repito, sempre pulando o primeiro, a partir do segundo, olha, trabalhando ponto sobre ponto.
ficando com 4 pontos nesta carreira, até o último ponto, certo? Vou entrar aqui, ó, nos intervalos para fazer um ponto alto, faço 2 correntes, venho no intervalo, um ponto alto. Entre um ponto e outro, uma correntinha, próximo intervalo, um ponto alto. Ao sair aqui do bloco de um ponto, eu faço 2 correntes. Venho no bloco, pulo o primeiro e trabalho ponto sobre ponto. E sigo com a mesma repetição por toda a volta. Faço dessa forma, gente, para equilibrar a minha peça. Porque se eu fizer todos aqui os intervalos com 2 correntes, o meu trabalho ele vai criar babados. Se eu fizer todos com uma corrente, ele vai virar chapéu. Então, aqui, ao entrar no bloco, eu faço 2 correntes e entre um ponto e outro eu faço apenas uma. Para sair aqui dos pontinhos altos, eu faço 2, ok? Finalizando aqui mais uma carreira, um ponto alto, 2 correntes. Lá na terceira correntinha onde iniciamos, olha, ponto baixíssimo. Próxima carreira, vou caminhar até o segundo ponto de base, então eu venho com baixíssimo no próximo. Estando sobre o segundo, eu subo as 3 correntes, altura do meu primeiro ponto. Tem mais 2 a serem trabalhados, 1 e 2. Ficando com um bloco de 3 pontos. Para entrar aqui, ó, nos bloquinhos de um ponto, eu faço 2 correntes, venho no intervalo, um ponto alto. Entre um ponto e outro, uma correntinha. Próximo intervalo, um ponto alto. Entre um e outro, uma correntinha. Próximo intervalo, um ponto alto. Para sair aqui do bloco de um ponto, 2 correntes. Venho aqui onde eu estou fazendo as diminuições, pulo o primeiro e trabalho ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. E a nossa próxima carreira, ficaremos com 2 pontos e será a nossa última carreira de diminuições, ok? Vou repetir aqui o mesmo procedimento, ao entrar nos bloquinhos de um ponto, 2 correntes. Intervalinho à frente, um ponto, uma corrente, próximo intervalo, um ponto, uma corrente, próximo intervalo, um ponto. Estamos com 3 pontos nesta carreira. Ao sair aqui do bloquinho, 2 correntes. E repito o mesmo procedimento por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, 2 correntes, meu último ponto aqui, ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha. Agora é a nossa última carreira das diminuições, caminho até o próximo ponto com baixíssimo, subo as 3 correntes, altura do primeiro ponto. Só tenho mais um ponto a ser trabalhado, ponto sobre ponto, ficando com 2 pontos, tá? Carreira a carreira juntinho com vocês. Ao entrar aqui para fazer o bloquinho de um ponto, 2 correntes. Nos intervalos, um ponto alto. Entre um ponto e outro, uma corrente. Próximo intervalo, um ponto, uma corrente. Próximo intervalo, um ponto, uma corrente. E no próximo, um ponto. Ficando com 4 pontos nesta carreira. 2 correntes, pois eu vou sair e vou entrar no bloquinho aqui. Pulo o primeiro e trabalho os 2 seguintes, ponto sobre ponto. 2 correntes, venho nos intervalos e trabalho os bloquinhos de um ponto, todos com uma corrente de intervalo entre um e outro, e repito a mesma sequência nos demais. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, fiz aqui meu último ponto, 2 correntes, e vou finalizar aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Próxima carreira agora, vamos fazer uma carreira inteirinha somente de ponto baixo. Então, daqui onde eu finalizei, eu não caminho mais. Estando sobre esse primeiro ponto, eu já subo 2 correntes à altura do meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Aqui no cordão de correntinha, onde eu fiz 2 correntes, eu faço 2 baixos. Aonde eu fiz uma, eu faço um ponto baixo. Então, aqui já tem 2, eu faço 2 pontos baixos. E ponto baixo sobre ponto alto. Eu tenho um ponto alto, um ponto baixo. Logo aqui à frente é uma corrente, um baixo. E ponto baixo sobre ponto alto. Um baixo no intervalo, um baixo sobre ponto alto. Um baixo no intervalo, um baixo sobre o ponto alto. Aqui eu já tenho 2 correntinhas, então eu faço 2 pontos baixos. Tenho aqui à frente o grupinho de 2 pontos altos, faço um ponto baixo sobre cada um deles. 1 e 2. E agora, eu sigo a mesma repetição, intervalo de correntinha, que são 2 correntes, 2 pontos baixos, e ponto baixo sobre cada ponto alto.
Quando for uma corrente de intervalo, apenas um ponto baixo, ok? E sigo por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta tudo com pontinho baixo, fiz aqui os últimos 2 pontos baixos no último intervalo, que era de 2 correntes, e aqui foi onde nós iniciamos, olha, com 2 correntinhas iniciais sobre esse ponto, fazendo a vez do primeiro baixo. Eu entro aqui no pezinho da segunda corrente e finalizo com baixíssimo. E aqui, no caso, eu vou cortar o fio, porque nós vamos entrar agora com o fio verde. Deixo aqui uma pequena sobrinha. Passo por dentro dessa laçadinha aqui, olha, e dou um nozinho. Bom, aqui com o fio verde, eu venho em qualquer um desses pontos, tá? Eu vou vir um à frente da onde eu dei o nozinho, pra não ficar ruim pra trabalhar. Entro nas 2 cordinhas do ponto. Vou prender aqui o meu fio verde, deixo uma pequena sobrinha. Dou um nozinho bem apertadinho, deixo a sobrinha pra mim trabalhando sobre ela e fazer o arremate depois. Entro aqui no mesmo ponto, olha, eu vou subir aqui 3 correntinhas iniciais. Opa, peguei os 2 fios. Entro aqui no mesmo pontinho, busco meu fio, já vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço o fio, vou fazer aqui um ponto alto pela metade, no mesmo ponto onde eu subi as 3 correntes. Então, busco o fio, alongo. Agora, eu vou puxar todo mundo junto, tá, gente? Aqui no início, somente é assim, ok? As 3 correntes, vou fazer novamente. Subir as 3 correntes, somente aqui no início é um pouquinho diferente. Laço, eu volto no mesmo ponto onde eu subi as 3 correntes, busco o fio, dou aquela alongadinha, fiquei com 3 laçadas, laço e passo por dentro das 3. Ok? Faço aqui 2 correntinhas de intervalo, ainda no nosso leque. Volto no mesmo ponto, onde eu fiz já esses 2 pontos, e faço um ponto alto pela metade. Alongo o fio, laço, puxo 2 cordinhas e paro. Novamente, mais um ponto alto no mesmo ponto pela metade, ó, no mesmo lugar. Alongo, laço, puxo 2 cordinhas e paro. Fiquei com 3 laçadas na agulha, agora eu laço e passo por dentro das 3. Essa será a nossa repetição, tá? Sempre com esse leque aqui. Entre um leque e outro, 2 correntes. Vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. Laço, venho no próximo, lá no 4º ponto. Um ponto alto pela metade, eu alongo e puxo apenas 2 perninhas e paro. Mais um no mesmo ponto, pela metade também, sempre alongando para ficar na mesma altura. Laço o fio, puxo apenas 2 cordinhas. Fiquei com 3 laçadas, agora sim, puxa todo mundo junto. 2 correntes, mais uma vez, o outro lado do nosso leque agora, porém no mesmo ponto ainda. Um ponto alto pela metade, alongo. Laço e puxo apenas 2. Mais um, no mesmo ponto. Alongo, laço e puxo apenas 2. Fiquei com 3 laçadas na agulha, laço e puxo todo mundo junto. Essa será a nossa repetição. 2 correntes e pula 3 pontos de base. 1, 2, 3. Vou lá no 4º e repito tudo novamente, mais uma vez com vocês. Tudo no mesmo ponto. Um ponto alto, puxado pela metade, puxo apenas 2 cordinhas. O segundo, no mesmo ponto, sempre alongando, laça, puxa apenas 2 cordinhas. Fiquei com 3 laçadas, puxa todo mundo junto. 2 correntes, volta mais 2 vezes no mesmo ponto. Um ponto alto, alonga, pela metade, puxa apenas 2 cordinhas. E o segundo, no mesmo ponto. Alonga, puxa apenas 2 cordinhas. Fiquei com 3 laçadas, agora sim, puxa todo mundo. 2 correntes, pula 3 pontos e segue por toda a volta. Finalizando aqui a minha carreira, fiz aqui meu último leque, 2 correntes. Para finalizar, nós temos aqui as 3 correntes iniciais e esse ponto alto aqui. Eu venho no ponto alto, tá, gente? Não aqui nas 3 correntes, para dar aquela impressão que foi puxado tudo junto aqui no início também. Então, eu entro aqui nas 2 cordinhas do ponto alto, não nas 3 correntes iniciais. Busco o fio, ponto baixíssimo. E aqui podemos cortar também o fio, sempre deixando uma pequena sobrinha. Eu passo por dentro da laçadinha, olha, e dou um nozinho. Nós vamos começar a tecer agora as nossas tulipinhas. E eu estou usando também, olha, o barbante Apollo, tá? Que eu passei pra vocês a numeração no início da aula.
Bom, gente, aqui para fazer as nossas tulipinhas, olha, aqui foi onde eu fiz o arremate. Eu venho aqui nesse cordão de correntinha, eu vou passar esse fiozinho aqui pra frente. E na próxima correntinha eu levo ele novamente lá pra trás. Assim eu já prendo o fio aqui pra fazer as minhas tulipinhas, olha. Aqui nesse intervalo de 2 correntes. E já vou trabalhando aqui sobre a sobrinha, tá? Entro no intervalo de 2 correntes aqui do nosso leque. Prendo o meu fio da cor, que eu quero fazer a minha tulipinha bem aqui no cantinho. Porque nós vamos fazer um total de 7 pontos altos. Dou um nozinho bem apertado. Entro no mesmo intervalinho. Busco o fio, já subo 3 correntes. A altura do meu primeiro ponto. 1, 2 e 3. Quem preferir, pode fazer com 6 pontos a tulipa, tá? Eu gosto dela bem firminha, bem cheinha, portanto, eu vou fazer com 7 pontos, estou trabalhando no fio 6. Quem usar o fio 4, pode fazer até mais que 7 pontos. Então, as 3 correntes já conta como primeiro, no mesmo intervalo ainda, eu venho e faço mais 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Totalizando 7, contando com as 3 correntes iniciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dou aquela alongadinha, venho aqui na terceira correntinha, que foi o início, contando como primeiro ponto, busco a laçada, olha, e passo por dentro, deixando ela bem fechadinha, tá? Dou aquela puxadinha. Bom, agora eu faço aqui 3 correntes. Depois que eu fechei a minha tulipinha, ela fica igual um copinho aqui, gente, tá vendo? Olha, esse intervalinho. Nós vamos fazer 3 correntes daqui. Venho aqui nesse copinho, nesse intervalinho e prendo com ponto baixo. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. Volto nesse intervalinho aqui dentro do copinho, ponto baixo. E mais uma vez, 3 correntes, é por 3 vezes. 2 e 3. Volto no mesmo intervalinho aqui dentro do copinho e prendo com um baixo. Então, essa será a nossa repetição para fazer aqui a nossa tulipinha, tá? Ela fica dessa forma aqui, ó. Eu gosto de fazer com 7 pontos porque ela fica bem durinha. Feito isso, eu faço uma correntinha, venho no intervalo de 2 correntes da carreira anterior, prendo com um baixo. Uma corrente novamente. E venho no próximo intervalinho aqui do meu leque e repito tudo novamente. Agora, eu já vou direto e faço 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E 7. Feito, então, aqui os 7 pontos, dou aquela alongadinha, venho aqui sobre o primeiro ponto, busco a laçada e passo por dentro. Dá uma puxadinha, já subo as 3 correntes, venho nesse intervalinho que fica tipo um copinho, prendo com um baixo. Por 3 vezes, já fiz a primeira, 3 correntes, volto no copinho, ponto baixo. Já fiz a segunda, 3 correntes, volto aqui no copinho, ponto baixo. A terceira, ok? Essa será a nossa repetição. Uma corrente, vem no intervalo de uma corrente, de 2 correntes, aliás, prendo com um baixo. Uma corrente e repito nos demais leques a nossa tulipinha, por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça, já concluí aqui todas as minhas tulipinhas, fiz a última, uma corrente, tem esse último espacinho, prendo com ponto baixo. Uma corrente e finalizo com ponto baixíssimo aqui, olha. Aqui subimos as 3 correntes iniciais, fizemos mais 6 pontos e puxamos todos juntos. Eu pego aqui no segundo pontinho, não nas 3 correntinhas, tá? Pra dar a impressão que nossa tulipinha ainda tá toda fechadinha. Busco o fio, ponto baixíssimo. E aqui podemos cortar o fio, deixo sempre uma sobrinha, dou um pequeno nozinho aqui também. Agora, nós vamos retornar com o barbante cru aqui. Bom, pessoal, aqui com o nosso barbante cru, nós vamos vir aqui, ó, entre uma tulipinha e outra, a gente tem uma corrente, ponto baixo e uma corrente. Eu venho aqui nesse intervalinho de uma corrente, qualquer uma das tulipinhas, vamos prender nosso fio cru bem aqui no cantinho. Vamos trabalhar ponto baixo. Dou um nozinho bem apertadinho.
Entro no mesmo intervalo, onde eu acabei de prender aqui nesse intervalinho, busco o meu fio, já subo 2 correntes, olha, a altura do meu primeiro ponto baixo. Venho nesse ponto baixo, faço um ponto baixo. Próximo intervalinho aqui à frente, olha, um ponto baixo. Aqui atrás da nossa tulipinha, eu vou fazer 2 correntinhas para chegar aqui no próximo espaço, ponto baixo e espaço. Quem preferir, pode fazer 3 correntinhas, tá? Eu faço apenas 2, 1, 2, para não repuxar o meu trabalho, porque na próxima carreira, nessas 2 correntinhas, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Venho no próximo intervalinho aqui à frente, eu tenho intervalo, ponto baixo e intervalo, bem do ladinho da tulipa, ó. Dá uma ajustadinha nela, um ponto baixo, tenho o ponto baixo, eu faço um ponto baixo sobre ele, e aqui eu tenho intervalinho, um ponto baixo. Essa será a nossa repetição. Para passar de um espaço aqui para o outro, por trás da nossa tulipinha, olha, eu dou uma puxadinha nela assim, faço 2 correntinhas, só para me ter alcance de chegar aqui do outro lado. Eu fiz um teste, eu já tenho uma peça pronta aqui, eu fui confeccionando tudo com uma correntinha de intervalo, não ficou bacana, tá? Aqui por trás, ó. Aí eu resolvi fazer 2, tá vendo? É só o espacinho da gente pular de um espaço para o outro. Na próxima carreira, nesse espaço, eu vou fazer apenas um pontinho baixo nele. Ok? Então, vamos lá. Faço as 2 correntinhas somente para dar o alcance de chegar nos próximos intervalos, aqui por trás da tulipinha. E já vem aqui no próximo intervalinho, ó. Fica bem do ladinho da tulipa. Um ponto baixo, faz bem folgadinho, tá, gente? Não aperta muito, não. Tem um ponto baixo à frente, eu faço um ponto baixo sobre ele e intervalo, um ponto baixo. 2 correntes e repito por toda a volta, o mesmo procedimento. Finalizando aqui mais uma carreirinha, fiz aqui os últimos pontinhos baixos, 2 correntinhas. E aqui, gente, olha, já foi onde nós iniciamos com o primeiro ponto baixo, as 2 correntinhas iniciais. Então, eu venho aqui, bem no pezinho da segunda, olha, depois das 2 correntinhas de intervalo, busco o fio, um ponto baixíssimo. Finalizamos a carreira, ok? Olha, estamos assim. Aqui do lado avesso, fica dessa forma. Agora, nós vamos circular somente com ponto baixo e é muito fácil. Daqui, eu já subo 2 correntes, altura do primeiro baixo. Eu tenho 3 pontos baixos. O primeiro, eu já subi as 2 correntes, ponto baixo sobre ponto baixo. Eu venho no segundo, um ponto baixo. E aqui no terceiro, um ponto baixo. Tenho à frente o espaço de 2 correntinhas que a gente fez atrás da tulipinha. Aqui eu faço apenas um ponto baixo. Novamente, 3 pontos baixos à frente, ponto baixo sobre cada ponto baixo. E aqui o terceiro. Espaço de 2 correntinhas, que fica aqui atrás da tulipinha, um ponto baixo. E assim seguimos por toda a volta. Prontinho, já finalizei aqui mais uma carreirinha também, de pontinhos baixos. Lembrando que a gente tem esse último intervalinho aqui, tá? Um pontinho baixo nele. E vamos finalizar, olha, com ponto baixíssimo aqui no pezinho da segunda correntinha, onde fez a vez do nosso primeiro ponto baixo. Daqui, gente, olha, deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui atrás. Ficamos assim, ok? Do lado avesso. Daqui onde acabamos de finalizar, nós já vamos subir 2 correntes, que faz a vez do primeiro pontinho baixo para a próxima carreira. 1, 2. Vamos trabalhar um grupo de 5 pontos baixos, portanto, esse já é o primeiro, vem no segundo, olha. Um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, já tenho 3, no próximo, um baixo, e no próximo, um baixo. 5 baixos, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 4 correntes de intervalo, quem preferir pode fazer 3, tá? Vou pular 2 pontos de base, 1, 2. Venho no próximo, olha, já faço o meu primeiro ponto baixo do bloquinho de 5 pontos baixos. 1, no próximo, o segundo, próximo, o terceiro, no próximo, o quarto e no próximo, o quinto. E assim seguimos por toda a volta. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E pulo 2 pontos de base, 1, 2. Inicio o bloquinho de 5 pontos baixos, ok? A mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar aqui a minha carreira e já retorno juntinho com vocês. Finalizando aqui mais uma carreirinha, deixa eu mostrar pra vocês que os 3 últimos espacinhos, gente, olha, 1, 2 e 3. Eu pulei 3 pontos de base pra bater certinho aqui no final, tá? Olha, 1, 2, 3 pulados, 1, 2, 3,
e neste aqui, 1, 2, 3. Os 3 últimos espaços. 4 correntes e finalizo aqui, olha, na segunda correntinha com ponto baixíssimo, lá onde nós iniciamos. Fica certinho, tá? Todos eu pulei 2 pontos. Somente nesses 3 últimos espaços aqui, 1, 2 e 3, eu pulei 3 pontos de base. Bom, finalizamos aqui a nossa carreira. Vou caminhar até o próximo ponto baixo, estou sobre o primeiro, venho com baixíssimo sobre o segundo, um baixíssimo também. Estando sobre o segundo, eu subo 2 correntes, meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo, já é o segundo, e no próximo, um baixo. 3 pontos baixos, nós vamos sempre pular o primeiro e deixar o último, ok? Laço o fio sem correntinha de intervalo, quem preferir pode fazer uma correntinha aqui, se tiver o ponto mais apertadinho que o meu. Venho no intervalo de 4 correntes e trabalho 6 pontos altos. Aqui o segundo, terceiro, o quarto. Cuidado para não deixar eles todos amontoados, tá? Deixa bem certinho do ladinho do outro. Já tenho 4, aqui o quinto e o sexto. 6 pontos altos dentro do cordão de 4 correntes. Sem correntinha de intervalo, eu venho no bloquinho de 5 pontos baixos, eu pulo o primeiro, venho no próximo, um ponto baixo, no próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. O último, eu deixo sem trabalhar, assim como eu pulei o primeiro. Sem correntinha, o laço vem no intervalo de 4 correntes, olha, 6 pontos altos, tá? Quem preferir pode fazer uma correntinha de intervalo aqui, ó, depois do último baixo. Eu não precisei fazer, porque eu já fiz uma peça, já fiz todos os testes, tá? Mas aí você testa o seu ponto se há necessidade. Aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5 e o sexto. Feito isso, vem no bloco de 5 pontos baixos, sempre pulo o primeiro, no próximo um baixo, no próximo o segundo e no próximo o terceiro. O último fica sem trabalhar. Já laça, vem no próximo intervalo, 6 pontos altos e a mesma repetição por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreirinha, meu último bloquinho de 6 pontos altos. Sem correntinha, eu finalizo aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha, lá onde nós iniciamos, ponto baixíssimo. Próxima carreira agora, gente, eu já venho no próximo ponto baixo, olha, eu tenho 3, eu estou sobre o primeiro, eu já venho no próximo, já faço direto, olha, um baixo. Certo? Uma correntinha, vem no bloquinho de 6 pontos altos, sobre cada um deles, eu faço um ponto alto e uma correntinha de intervalo. No segundo, um ponto alto e uma correntinha. Agora, será um ponto alto sobre cada ponto, que são 6, e uma correntinha de intervalo entre um e outro. Aqui eu já tenho 4, uma corrente, aqui o quinto, uma corrente e o sexto ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, tenho à frente o bloquinho de 3 pontos baixos, eu pulo o primeiro, deixo o último, então eu venho no segundo, que é o do meio. Um ponto baixo. Uma corrente e repito, olha, um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior com uma corrente de intervalo entre um e outro. Aqui o segundo, o terceiro, aqui meu quinto ponto alto, sempre com uma corrente de intervalo, e aqui, olha, meu último, tá? O sexto ponto alto. Uma corrente no bloquinho de 3 baixos, eu pulo o primeiro e venho no segundo, prendo com um baixo, deixo o último. Uma corrente e repito por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês. Olha que bacana que fica, gente. Assim, olha, já fica top demais, tá? Fiz aqui meu último pontinho, são 6 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma corrente e aqui, ó, foi aquele primeiro pontinho baixo, lembra? Sobre o pontinho baixo, um ponto baixíssimo. E agora, a nossa última carreira. Para fazer aqui a nossa última carreira, eu venho já, ó, por trás desse pontinho baixo, onde eu acabei de finalizar com ponto baixíssimo. Entro com a agulha, olha, eu volto com a agulha aqui para trás. Busco o fio e faço um ponto baixo em relevo. Dou aquela alongadinha, um ponto baixo. Ele fica assim, torcidinho, ok? É aqui que a gente vai finalizar a carreira daqui a pouco. Feito esse ponto baixo em relevo, já tem aqui à frente esse pontinho alto.
eu venho em cima do pontinho alto e faço um ponto baixo. No intervalo de correntinha, um ponto baixo com um ponto picô. 3 correntes, venho aqui nas duas cordinhas, um ponto baixo. Próximo intervalo, um ponto baixo também com picô, 3 correntes, já é o segundo ponto baixo com picô. Próximo, um ponto baixo com picô. Como esse aqui será o ponto baixo do meio, quem preferir que fica pontudinho aqui, ó, pode fazer com 5 correntes agora, tá? Eu vou manter eles todos retinhos. Então, 3 correntes, sempre volto aqui nas duas cordinhas do ponto baixo, prendo com ponto baixo. Mais um espacinho à frente, um baixo com picô. Serão um total de 5 pontos baixos com picô. 1, 2, 3, 4, próximo espaço, um baixo com picô. Já é meu quinto ponto baixo com picô. Portanto, o terceiro é o do meio, certo? Ficam 2 pra cá, esse aqui no meio que é o terceiro e 2 pra cá. Então, esse terceiro você pode fazer com 5 correntes que ele vai ficar uma pontinha maior aqui, fica bacana também. Feito aqui o quinto ponto baixo com picô, eu tenho um ponto alto aqui à frente, olha. Sobre o ponto alto, eu faço um ponto baixo. Somente isso. Assim como nós iniciamos ali com um pontinho baixo sobre o ponto alto, tá? Ó, um ponto baixo. Certo? E essa será a nossa repetição. Eu tenho aqui à frente um pontinho baixo, eu venho por trás do ponto baixo com a agulha, ó. Busco o fio e faço um ponto baixo em relevo. Assim como nós iniciamos aqui com um pontinho baixo em relevo. E sigo a mesma repetição. Primeiro pontinho alto, sobre o ponto alto, olha, um ponto baixo. E nos intervalos, um baixo com picô. Esse aqui já foi o primeiro. Próximo intervalo, um ponto baixo com picô também. E quem preferir, como eu citei, no terceiro ponto baixo, pode fazer aquele picô de 5 correntes e fica mais pontudinho aqui, bem centralizado, fica bacana também. Vou fazer com 3 correntes, que eu estou fazendo todos retinho, tá? Próximo espaço, ponto baixo, 3 correntes. Volto nas duas cordinhas do ponto baixo, prendo com baixo. E aqui meu último espaço, ponto baixo com picô. Para finalizar aqui, né, o nosso desenho do acabamento, eu tenho esse último ponto alto. Em cima dele, olha, um ponto baixo. E logo à frente eu tenho o pontinho baixo da carreira anterior, eu venho com a agulha por trás dele e faço um ponto baixo em relevo. E seguimos com a mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar e já venho finalizando e arrematando aqui juntinho com vocês. Prontinho, pessoal, já dei toda a volta aqui com a mesma repetição que eu passei para vocês, sempre 5 pontos baixos. 5 pontos baixos, né, com picô. Fiz aqui o último baixo sobre o ponto alto e olha, aqui foi o primeiro ponto baixo em relevo que nós fizemos. Eu pego aqui por 2 cordinhas do ponto e finalizo com um ponto baixíssimo. E aqui podemos cortar o fio, deixo uma pequena sobrinha. E está prontinha a nossa peça. Passo aqui por dentro da laçadinha, sempre com auxílio de uma agulha mais fininha para não repuxar o meu trabalho, olha. Eu trago aqui o fiozinho para o lado avesso da minha peça. Divido ele em 2 partes. Estou trabalhando aqui com o barbante fio 6. Então, 3 perninhas para cada lado. Só você distorcer assim, olha, facilita, tá? Pego ainda um fiozinho aqui do avesso, passo uma parte, dou uns 2 nozinhos. Mesmo arremate, tá, gente? Para todas as pontinhas. 2 nozinhos. Escondo um pouquinho desse excesso também, olha, passando aqui por algumas tramas do ponto. Vou passando aqui pelos meus pontos. Aqui eu tenho bastante pontinho, olha. Cortar a ponta bem rente e dar um pinguinho de cola. Eu uso muita cola pano da Círculo. Prontinho, a peça já está toda arrematada aqui. Lado avesso da nossa peça fica dessa forma.
Olha que legal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, vou pedir para você deixar o seu like aí, que é muito importante aqui para mim. Me ajuda muito na divulgação e no crescimento do meu canal. E se fizer essa peça, eu vou pedir para você me marcar lá nas redes sociais para que eu possa ver, compartilhar e elogiar seu lindo trabalho. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!